O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, prezados ouvintes, internautas, hoje nós estamos refletindo sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 7. Esse Evangelho que, aliás, já começamos a refletir sobre ele na parte da manhã, durante o programa Mensagens de Fé. Você que gosta sempre de fazer a dobradinha, de manhã acompanha o programa, à noite acompanha a missa, você vai se lembrar que hoje, pela manhã, nós refletimos, meditamos sobre o início dessas recomendações de Jesus aos seus discípulos, quando ele diz: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos. Hoje pela manhã nós explicamos para você o que significa essa frase, o que Jesus estava querendo dizer e como essas duas frases, como isso traz implicações para a nossa vida. E eu disse assim: à noite, Dona Maria e seu Zé, nós vamos continuar refletindo sobre esse texto. Por quê? Porque esse texto, ele traz outros assuntos que de manhã não pudemos refletir porque não tivemos tempo, mas agora dá para a gente partir para águas mais profundas e adentrar um pouco mais nesse texto. Olha o que Jesus diz logo a seguir, depois que ele fala dos cães e dos porcos. Ele diz: Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Essa, dentro da teologia, é chamada a regra de ouro do cristão. O que é a regra de ouro do cristão? É a norma fundamental, é o princípio de tudo, é a base da vida de um cristão. Então, se você pudesse perguntar assim: ô padre, para ser cristão, o que mais eu preciso fazer? De tudo que um cristão faz, de tudo o que alguém que é cristão precisa fazer, o que vem em primeiro lugar? O que vem em primeiro lugar é a regra de ouro. E a regra de ouro é essa: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Então a regra de ouro é assim: eu observo tudo o que eu gostaria que as pessoas fizessem para mim, anotei, observei, guardei, e essas coisas que eu gostaria que as pessoas fizessem para mim, eu faço por elas. Por exemplo, eu gostaria que as pessoas me dessem presente. Se eu gostaria que as pessoas fizessem isso para mim, então eu dou presente para as pessoas. Eu gostaria que as pessoas viessem na minha casa me visitar. Se eu gostaria que as pessoas viessem me visitar, então eu vou na casa das pessoas visitá-las.
Eu gostaria que quando eu estivesse doente, as pessoas se preocupassem comigo, fossem até mim, fizessem companhia e me ajudassem. Então, eu vou fazer pelas pessoas a mesma coisa. Eu gostaria que as pessoas fossem verdadeiras comigo. Eu gostaria que as pessoas não mentissem para mim. Então eu não vou mentir para as pessoas. Eu gostaria que as pessoas não falassem de mim pelas costas. Eu gostaria que as pessoas não ficassem fazendo fofoca com meu nome. Então eu não vou fazer fofoca com o nome das pessoas. Eu não vou falar mal das pessoas pelas costas. Eu gostaria que as pessoas, elas fossem mais solidárias. Sempre que eu estivesse precisando, elas estendessem a mão, elas me ajudassem de alguma forma. Então, eu vou fazer pelas pessoas aquilo que eu gostaria que elas fizessem. Isso é a regra de ouro. Jesus chega a dizer que essa regra de ouro, fazer para os outros aquilo que eu gostaria que os outros fizessem para mim, representa o resumo de toda a Bíblia. Então, olha o pensamento de Jesus. Você não precisa ler a Bíblia toda. Você não precisa saber o que tem nos livros da Bíblia. Se você souber isso, se você colocar isso em prática, é como se você tivesse lido e aplicado a Bíblia inteira na sua vida. Aí você vai vir com certeza com a seguinte conversa: ah, padre, mas isso é muito difícil. Primeiro, porque nem sempre a gente dá conta de fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que fizessem para nós. Que às vezes nós trazemos um conceito, uma exigência muito elevada e nem nós mesmos damos conta de fazer aquilo que a gente gostaria que fizessem. Esse é o primeiro ponto. Agora tem um outro ponto que torna essa regra de ouro mais difícil. O fato de que nós vivemos num mundo que, como dissemos de manhã, durante o programa Mensagens de Fé, está cheio de pessoas com espírito do cão, com espírito de porco. Então, como eu vou ficar passando a mão na cabeça de pessoa que deseja a minha destruição? Como eu vou ficar falando bem de quem fala mal de mim? Como eu vou estender a mão para quem já mandou até fazer macumba para mim? Como eu vou ficar dando presente para pessoas que jogam pedra, para pessoas que me criticam, para pessoas que me condenam, para pessoas que querem me ver na pior? Então, padre, essa regra de ouro, ela é algo assim quase impossível de colocar em prática. Eu digo para você, sabe por que chama regra de ouro? Porque não é para qualquer um. O ouro de todos os metais que nós temos é o metal mais nobre. Por que você acha que uma correntinha de ouro custa tão caro? E por que você acha que nem todo mundo dá conta de ter objetos de ouro? Por causa do preço. O preço é alto, não é para todo mundo. A regra de ouro não é para qualquer um. E foi por isso que Jesus entrou nesse assunto da porta estreita. Olha o que Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva para a perdição. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, se você quiser colocar em prática na sua vida a regra de ouro, que é fazer para os outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem para você, você fica preparado, porque você vai sentir incômodo, você vai ter dificuldade como alguém que vai passar por uma porta muito estreita. Alguém que vai passar por uma porta que exige, ao passar, sacrifícios, renúncias, dores, sofrimentos. E esse é o preço que se paga para poder entrar no reino de Deus. Eu confesso, sabe, meu irmão, minha irmã, que eu fico muito preocupado. Ontem, por exemplo, nós falávamos aqui
no dia que celebrávamos a Natividade de São João Batista, falávamos sobre o aborto, que a igreja, que a Bíblia e que Deus não aprova o aborto. E teve gente depois que veio, mandou mensagem para o padre criticando a homilia, que o padre não pode ficar falando isso, que isso é um assunto muito sensível, que tem pessoas que já abortaram, tem pessoas que precisam de abortar e que vão ficar incomodadas. Pois então, o evangelho de hoje é a resposta. É a resposta para todos aqueles que querem viver uma vida folgada, uma vida sem renúncia, uma vida frouxa, uma vida, como o próprio Jesus diz, que conduz à perdição. O cristianismo, a igreja de Deus e o reino de Deus não é para qualquer um. E quem eu estou chamando de qualquer um? Qualquer um que queira viver conforme a regra do mundo. Qual é a regra do mundo? A regra do mundo é: viva os seus prazeres. Você sentiu desejo para ficar com pessoas do mesmo sexo? Fica, não tem problema. O importante é você ser feliz. Você está grávida, sentiu vontade de abortar? Aborta. Você sentiu vontade de usar droga? Usa. Você sentiu vontade de pegar coisas que não são suas? Pegue. Você gosta de ficar assistindo indecência, putaria nas redes sociais, na internet? Você gosta de pornografia? Então, continue, se isso te faz feliz. Agora veja, o cristianismo prega o contrário. O cristianismo vem anunciar que a porta do céu é estreita. O que significa dizer, para você entrar é preciso sacrifício, é preciso abrir mão das suas vontades, é preciso fazer suas renúncias, é preciso deixar de lado coisas que talvez você gosta, coisas que talvez fazem parte da sua vida, pecados que talvez se tornaram até de estimação para você. Agora, o que me assusta é que nós chegamos em um tempo onde nem dentro das igrejas a gente já não pode mais pregar a renúncia, pregar contra o pecado, que as pessoas se sentem ofendidas, que as pessoas se sentem, muitas delas até, se sentem atacadas pessoalmente. Esses dias eu tive notícia de que um padre, olha essa, um padre foi fazer uma missa de 7º dia de um rapaz. Presta atenção no que o padre está falando. Isso é um fato real, aconteceu no Brasil. Um padre foi fazer a missa de 7º dia de um rapaz. Esse rapaz tinha morrido de AIDS e esse rapaz era homossexual. Então, na sua vida de homossexual, ele se relacionou com alguém que tinha AIDS, passou para ele e ele veio a falecer. E o padre, durante a homilia, falou que a Bíblia condena o homossexualismo. Pois uma pessoa saiu de dentro da igreja na hora da missa, foi lá na polícia e deu parte do padre. Nem dentro da igreja já não se pode mais tocar nesses assuntos. Nem dentro da igreja já não se pode mais ajudar as pessoas a seguirem o caminho da porta estreita. O caminho da porta larga parece que tem se tornado a regra tão fundamental que não se pode mais pregar o contrário. Então, meu irmão, então minha irmã, isso para mim é um dos sinais de que a vinda de Cristo está próxima. Você, dentro de uma igreja, pregando para um público católico, não poder abrir os olhos dos seus fiéis de que o inferno existe e de que para ir para o inferno basta fazer tudo o que dá na sua cabeça e de que o céu existe e para entrar no céu é preciso fazer renúncia, abrir mão das suas vontades e procurar levar uma vida de pureza, de santidade.
falar de pureza, de santidade, falar de renúncia, falar de afastamento do pecado, se tornou hoje quase que um crime. Mas Jesus vem falando: a porta do céu é estreita, e como são poucos os que entram por ela. Eu poderia, sabe, meu irmão, na missa de ontem e também na missa de hoje, falar para você assim: olha, nós estamos no século 21. Nós estamos em um tempo onde os direitos humanos pregam que a gente precisa ter liberdade, inclusive para fazer as nossas vontades. Então, se no passado praticar o aborto era errado, hoje não é mais. Se no passado usar drogas era errado, hoje não é mais. Se no passado as pessoas viam com maus olhos a prática do homossexualismo, hoje não é mais. Faça o que dá na sua cabeça, faça o que você sente vontade, seja feliz do seu jeito, busque a sua felicidade, ainda que ela esteja na contramão do mundo. Eu poderia ter falado isso, e eu acho que se eu falasse isso, seria até mais fácil para mim como padre. Talvez eu ganharia mais seguidores, talvez a aceitação da minha homilia seria maior. Mas sabe de uma coisa? Eu não vim aqui para ganhar seguidores. Eu não vim aqui para ser aplaudido. Eu não fui chamado para ser padre, para ficar passando a mão na cabeça de ninguém. A minha missão como padre é falar para você a palavra de Jesus, não é minha. E a palavra de Jesus é essa: se você deseja o céu, prepare-se para entrar pela porta estreita. Porque no céu não se aceita safadeza, cachorrada. O céu não se permite essas imundícies que hoje a humanidade vive e acha que é certo. Ou você leva uma vida de santidade, de pureza, de renúncia e entra no céu, ou você continua se enganando a si próprio nesse caminho da porta larga e perde a sua salvação. Agora, uma coisa é certa: a minha parte eu quero fazer. E qual é a minha parte? Não condenar, não criticar, não acusar ninguém, apenas abrir os seus olhos e mostrar para você: existem apenas dois caminhos, o da porta estreita e o da porta larga. Quem escolhe é você. Aleluia.